Boa noite a todos, com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Hoje nós vamos fazer um breve estudo de João 3, versículo 13, onde Jesus diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Neste momento, meus irmãos, o Mestre Jesus estava conversando com o fariseu Nicodemos, se utilizando de uma linguagem figurada, tanto que ele afirma que naquele momento ele estaria no céu. Vamos ler o contexto para que possamos ter uma melhor compreensão do que quer dizer este versículo. Então, a partir do versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, nós sabemos que Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, o próprio Senhor Jesus vai afirmar isto, né? Ele era muito respeitado entre os judeus. Aqui no versículo 1 está escrito príncipe dos judeus. Se mudarmos para uma outra versão, por exemplo, NVI, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era bastante considerado um dos principais dos judeus na Almeida Revista e Atualizada. E ele foi conversar à noite com Jesus, percebendo que aqueles sinais miraculosos que Deus fazia por intermédio de Jesus eram coisas extraordinárias, tanto que ele chega a fazer essa afirmação, né? Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Mas ao mesmo tempo, Nicodemos ainda tinha um pouco de receio de ser visto com Jesus, que era um tanto quanto contraditório, e ser reprovado pelas pessoas do sinédrio, das sinagogas. Tanto que a gente vê que a conversa se deu à noite. Mais para frente nós percebemos que Nicodemos de fato se converteu. Ele vai pleitear o corpo de Jesus junto a Pilatos com José de Arimateia. Mas neste momento inicial, ainda estava numa fase inicial o ministério de Jesus. Ele foi conversar de forma mais discreta. No versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aqui nós já vemos um certo problema, porque Jesus ele está falando palavras espirituais, ele está falando a respeito do novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus, e Nicodemos está tentando interpretar de forma literal, como que um homem já velho, já crescido, poderia entrar literalmente no ventre da sua mãe e nascer novamente com o parto. É claro que Jesus não estava falando deste nascimento físico do bebê. Jesus estava falando do novo homem que é transformado pelo lavar regenerador do Espírito Santo que viria a todos que crescem em Cristo. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O versículo 5 nós podemos interpretar literalmente, não nascer da água e do Espírito,
fazendo uma certa referência ao batismo nas águas por imersão, quando aquele que crê, ele é batizado por imersão nas águas, representando o sepultamento da antiga criatura que morreu com Cristo, e a emersão e o surgimento da nova criatura que ressuscitará com Cristo. Mas também nós podemos interpretar aqui este e do Espírito, kai ton pneuma, como um isto é, aquele que não nascer da água, isto é, do Espírito, fazendo referência às águas vivas que fluem do interior daqueles que creem. Então Jesus ele pode tanto estar fazendo referência literal às águas do batismo e ao Espírito Santo, ou fazendo referência apenas aqui neste versículo ao Espírito Santo, que também é comparável àquela água que a pessoa toma e nunca mais terá sede, aquela água que flui do interior como rios de águas vivas. Então ele fala, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Obviamente falando do novo nascimento, da verdadeira conversão, da metanoia, da transformação. O que é nascido, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo? Então ele está falando para Nicodemos. Nicodemos, você não fica maravilhado com tais palavras, com esta revelação? Isso já constava no Antigo Testamento, os profetas falaram, Isaías, Joel, Jeremias, Ezequiel, eles falaram, né, que Deus nos daria um novo coração, que colocaria em nós o seu Espírito para que passássemos a obedecê-lo. Joel fala sobre o derramar do Espírito Santo, que se cumpre em Atos, capítulo 2. Então os profetas haviam dito sobre isso. Jeremias 31 também, Ezequiel, se eu não me engano, lá no capítulo 36. Agora o versículo 8. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fazendo uma comparação, né, o Espírito Santo é um poder invisível da parte de Deus, da mesma forma como o vento, ele é invisível, ele não pode ser perceptível, digamos assim, a olhos nus, mas está atuando, existe. Versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então é claro, meus irmãos, que Jesus estava falando com uma linguagem figurada, simbólica, espiritual, e Nicodemos ele estava tendo muita dificuldade para entender. Vamos pegar aqui, por exemplo, Ezequiel, capítulo 36. Deixa eu ver se eu consigo localizar esta passagem. É o verso 27. A partir do verso 26 de Ezequiel 36, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito com E maiúsculo em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Então Jesus estava dizendo que aquilo estava prestes a ser cumprido, porque é claro, o Espírito desceria a partir do momento que ele fosse glorificado, depois que ele passasse pela morte e pela ressurreição, como vemos em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui mais uma vez a menção à água viva, e no 39 ele estava se referindo ao Espírito, ou seja, ao Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Até então, o Espírito com E maiúsculo não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso foi após a morte de Jesus. Jesus, ele ficou 3 dias e 3 noites no Sheol, no coração da terra. Ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias com os discípulos e depois, mais ou menos 7 dias, aí sim, no dia de Pentecostes, depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, depois dos 40 dias ressurreto, ele já havia ascendido aos céus, mas uma semana o Espírito foi derramado, claro, justamente no dia de Pentecostes. E os outros profetas também falaram, a gente chegou a mencionar Jeremias 31, por exemplo. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Jacó. No versículo 33, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Joel 2, a partir do versículo 38, se eu não me engano, 28, perdão, né? E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então não era algo estranho na realidade que Jesus estava falando com Nicodemos, mas a visão de Nicodemos nesse momento ainda não estava aberta, digamos assim, os ouvidos espirituais, os olhos espirituais. Então ele estava questionando Jesus, ele estava intrigado com aquelas palavras do mestre, com aqueles sinais, com aqueles milagres. Então Nicodemos, no versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Como que as minhas palavras não são claras para ti, Nicodemos? Se tu és mestre, se tu és uma autoridade em Israel, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí sim o versículo que nós vamos explicar nesta noite, versículo 13 de João 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É claro, meus irmãos, que isso não é uma linguagem literal, porque mesmo quem acredita na teoria equivocada da pré-existência, ainda assim, mesmo um católico, por exemplo, ele não vai assumir que Jesus primeiro subiu ao céu para depois descer do céu e que naquele momento ele estaria no céu. Porque a ordem seria essa, né? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Quem crê em pré-existência pensa que ele desceu e depois subiu. Se você perguntar para um católico, o católico fala, não, ele veio do céu, aí ele ressuscitou, subiu. Isso aconteceu mesmo, a parte B, né? A parte 2. Ele subiu aos céus pela primeira vez. Mas ele nasceu na terra. Ele foi gerado pelo poder de Deus na Virgem Maria. O entendimento correto, bíblico, é que Jesus ele foi literalmente gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria, de uma virgem. De modo que, quando ele morreu, ele subiu aos céus pela primeira vez e se assentou à destra de Deus e retornará a segunda vez para estabelecer o seu reino na terra. Então, até para quem crê errado, teria dificuldade para explicar esse versículo. Vamos fazer a análise dessa passagem em seu contexto. Nós já lemos o contexto e nós vimos que Jesus, até então, ele continuava usando linguagem figurada
na conversa com o fariseu Nicodemos. E o erro de Nicodemos, meus irmãos, foi justamente tentar interpretar de forma literal as palavras do Messias. Como vemos no versículo 4 do mesmo capítulo, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E esse mal-entendido ele já vinha acontecendo antes. No capítulo 2, por exemplo, João 2,19, Jesus fala o seguinte, né? Quando eles pedem um sinal miraculoso para ele, qual sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Então, em todo o momento no Evangelho de João, nós vemos Jesus falando de forma simbólica, alegórica, metafórica, que é uma metáfora, né? Ele está falando que o corpo dele era templo do Espírito Santo, que iria ressuscitar em 3 dias. E eles entenderam que era o templo literal de Jerusalém, que demorou 46 anos para ser edificado. E quando Jesus é preso pelos judeus, antes de ser levado para Pôncio Pilatos, lá no Sinédrio surge essa acusação. Ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, quando estavam trazendo testemunhas para depor contra ele. Então essa acusação ela foi levada até o fim. No capítulo 6, por exemplo, quando Jesus fala que para ter parte com ele tem que beber do sangue dele, comer da sua carne, ele foi acusado de estar oferecendo o corpo dele, literalmente, né, no sentido físico, literal. Na verdade, não, ele estava falando aquelas pessoas que crerem no sacrifício dele, que o corpo dele receberia punição pelos nossos pecados, que a ira de Deus recairia sobre o corpo dele, que o sangue dele seria derramado em nosso favor, que nós deveríamos celebrar a ceia em memória do que ele fez. Mas também ele foi acusado, né? Muitos deixaram de seguir ele porque entenderam de forma literal. No capítulo 8 também, quando ele fala que ele está testando ser o Messias antes de Abraão existir, aqueles judeus entendem errado, achando que ele era literalmente antes de Abraão, e falam: mas você não tem nem 50 anos. Como que você que não tem nem 50 anos é antes de Abraão? E por incrível que pareça, tem gente que entende errado ainda hoje, né? Achando que ele é cronologicamente antes de Abraão, sendo que ele é antes no sentido de proeminência, importância, excelência, profeticamente. Ele foi profetizado desde Gênesis 3,15. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas é claro que é no sentido profético e não literal, como os judeus estavam entendendo errado. E, sei lá, acho que mais de 99% do sistema religioso continua entendendo errado. No capítulo 4 também, ele está oferecendo para a mulher samaritana aquela água, né? Que se ela tomasse, ela nunca mais teria sede. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Mas Jesus estava oferecendo a vida em abundância, a salvação, o Espírito Santo, que todos que crescem nele receberiam. E a gente vê esse padrão se repetindo em todo o Evangelho de João, principalmente. Por isso Jesus ele repreende aqui Nicodemos no versículos 10 e 12 do capítulo 3. Infelizmente, muitos cristãos ainda incorrem exatamente no mesmo erro de querer interpretar de forma literal, por exemplo, linguagens metafóricas e simbólicas. Alguns cristãos tentam interpretar o livro de Apocalipse de forma literal, achando que vai cair
literalmente estrela, que vai surgir literalmente uma besta do mar. Não tem sentido isso. Nós temos aqui no canal, né, na playlist, um estudo revelando o Apocalipse. Mas vamos seguir aqui em João 3. O objetivo é explicar o versículo 13. Quando o Messias diz no versículo 13 que desceu do céu, trata-se de uma metáfora que revela que Jesus procede da vontade de Deus e não dos homens, tal como o batismo de João também era do céu e não dos homens, como vemos em Mateus 21, 25. Então isso aqui é um padrão que já havia sido apresentado na Bíblia em outras oportunidades. Mateus 21, 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, lá aqueles líderes religiosos, né? Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? É claro que João estava batizando no Jordão. É claro que aqui também Jesus não está afirmando literalmente que ele desceu fisicamente do céu, da mesma forma como o batismo de João não era feito no céu, era feito na terra, no Rio Jordão. Mesmo porque, se Jesus estivesse afirmando que ele desceu fisicamente, literalmente do céu, isso violaria dezenas de profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, que falam claramente do nascimento de um menino, de uma virgem, como nós vemos em Isaías 7,14, Isaías 9,6. E a mesma revelação foi transmitida pelo anjo Gabriel no Novo Testamento em Lucas 1:35. Então Isaías 7,14 fala do nascimento de um menino, de uma virgem. Isaías 9,6 fala de um nascimento de um menino. Lucas 1:35, também uma profecia entregue pelo anjo Gabriel, que fala a respeito do menino que haveria de nascer, que era para colocar o nome dele de Jesus. Quando Jesus ele fala que desceu do céu, na verdade ele estava destacando a autoridade e validade de seu ensino proveniente de Deus, muito superior ao ensino de Nicodemos, que embora fosse mestre em Israel, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Da mesma forma, o batismo de João era do céu, por isso que Jesus perguntou para aqueles fariseus de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens. Do céu significa proveniente da parte de Deus, da vontade de Deus, é conferida uma validade pelo Criador, é conferida uma autoridade pelo Altíssimo. O batismo de João era do céu porque tinha a validade e a autoridade da parte de Deus. Por isso que eles disseram, né? Eles discutiram entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? É óbvio que em nenhum momento está dizendo que João veio do céu, que o batismo era feito literalmente no céu. Não é isso que a Bíblia está mostrando. Jesus estava destacando a autoridade, a validade do seu ensino proveniente de Deus. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Naquele momento, Nicodemos ele ainda não estava preenchido do Espírito Santo, por isso que ele não estava entendendo aquelas palavras de Jesus. Mas depois a gente vê no final dos evangelhos que ele se converte. Ele, José de Arimateia, se convertem, pedem o corpo de Jesus para Pilatos, para que eles pudessem sepultar. Certamente Nicodemos fez parte dos 144 mil dentre os israelitas que creram. Jesus, meus irmãos, foi gerado
diretamente pelo poder de Deus, como vemos em Salmos 2:7, Hebreus 1:5, de modo que sua missão e propósito eram divinamente inspirados. Além disso, Jesus fala a respeito do Filho do Homem em terceira pessoa, em referência à profecia de Daniel 7, versículos 13 e 14, reforçando o uso da linguagem simbólica na passagem. Então vamos recordar a passagem. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Filho do Homem, fazendo referência à profecia de Daniel 7, reforçando o uso da linguagem simbólica na passagem. E ao dizer que ninguém subiu ao céu, o que isso significa? Isso revela que ninguém teve pleno acesso à sabedoria, conhecimento e à revelação divina, tal como Jesus recebeu da parte de Deus, como Isaías já havia profetizado. Isaías 11:2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É evidente que Jesus não estava dizendo que havia subido ao céu de forma literal e somente descido à terra em momento posterior para exercer seu ministério, conforme a ordem apresentada no versículo em análise. Nem mesmo os católicos defendem isso. Nenhum católico, nenhum protestante vai defender que Jesus havia subido ao céu de forma literal e somente descido à terra em momento posterior para exercer seu ministério, que é a ordem que aparece no versículo. Então não tem como você trazer esse versículo para a literalidade. Nenhuma doutrina, nem a doutrina errada se encaixaria na literalidade do versículo. Ademais, se a afirmação fosse literal, Paulo não poderia ter dito que foi arrebatado ao terceiro céu, conforme 2 Coríntios 12:2, mesmo que por um momento. Mas é claro que Paulo está aguardando a ressurreição no Sheol, enquanto que Jesus está de fato no céu, pois o relato de Atos 1:9-11 é literal e posterior à sua ressurreição. Então Jesus ele subiu literalmente ao céu, conforme relato de Atos 1, do 9 ao 11, mas somente depois da sua ressurreição, não antes. Portanto, quando ele disse ninguém subiu ao céu, Jesus está dizendo que ninguém teve tão pleno acesso à sabedoria, ao conhecimento e à revelação divina, tal como Jesus recebeu da parte de Deus. Houveram outros profetas, mas Jesus foi o profeta por excelência. Deus, Hebreus 1:1, está dito, né, que Deus falou aos pais, aos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, mas que nos últimos tempos nos falou por meio do Filho. Então vamos pegar aqui, isso também prova que Jesus não era pré-existente, prova claramente Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Mas Jesus, ele foi o profeta por excelência. Ele foi o profeta que teve o maior acesso. Ele teve a condição de nos revelar a Deus plenamente. Ele teve pleno acesso à sabedoria, ao conhecimento, à revelação divina. Os outros não tiveram neste mesmo patamar. Por isso que Jesus, se eu não me engano, João 5, deixa eu tentar localizar esta passagem, ele nos revela de forma mais profunda, né?
na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Deus revelou tudo para o Filho. Eu lembrei de uma outra passagem, João 15:15. Vamos pegar aqui, João 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, tudo que Jesus recebeu de Deus, ele retransmitiu aos seus discípulos. Por fim, quando a parte final do versículo diz: o Filho do Homem que está no céu, isso reforça, meus irmãos, que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Em João 3,34 está dito que Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ou seja, ele recebeu o Espírito Santo em uma porção muito ampla. Vamos para João 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Os outros profetas também tiveram o Espírito Santo, mas não no patamar de Jesus. Jesus ele foi completamente preenchido, porque Deus dá o Espírito sem limitações, conforme João 3,34. Então ninguém subiu ao céu, ninguém acessou toda esta revelação de Deus neste grau de profundidade como o Messias. Lembra da passagem Isaías 11:2? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isso significa subir ao céu no sentido do conhecimento, no sentido do poder, no sentido da autoridade, da sabedoria. Na verdade, é o Espírito Santo que desceu até ele, como nós vemos em Mateus 3,16. Lembra que o Espírito ele toma forma de pomba para que pudesse ser testemunhado? Então, se a gente for para Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aqui, de fato, Jesus foi totalmente cheio. Aqui que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Ele já havia sido gerado pelo poder de Deus. Ele já havia sido gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas aqui ele recebeu, de fato, aquela unção e ficou cheio do poder para operar milagres. Ah, mas como que eu posso confirmar que foi aqui mesmo? Além do próprio relato, né? Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Nós temos em Atos 10, versículo 37. Sabem, Atos 10, 37 e 38. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder. Então tá claro na Bíblia, tá literal aqui, meus irmãos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Nesse momento ele foi ungido com o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor no mais alto nível. O Espírito Santo impeliu ele até o deserto, ele jejuou 40 dias, 40 noites, derrotou Satanás, iniciou o ministério com muitos sinais e maravilhas, foi obediente até a morte de cruz. Jesus, homem perfeito, né? Homem perfeito e aprovado por Deus, isso está escrito também em Atos 2. Israelita, ouça essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais
que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Então, um homem aprovado por Deus, por meio de Jesus, Deus operou milagres, sinais e maravilhas. Jesus foi perfeito até o fim. Ele não morava no céu, Jesus não é pré-existente. Ele foi gerado pelo poder de Deus no ventre de Maria e depois ele foi ungido amplamente com o Espírito Santo, como nós vimos em Mateus 3,16, como nós vimos em Atos 10, 37 e 38, como nós vimos em Atos 2, 22 e 23. Por fim, meus irmãos, a parte final, quando o versículo diz o Filho do Homem que está no céu, isso reforça que ele estava cheio do Espírito Santo, totalmente conectado com Deus e revestido de total autoridade para pregar sobre o reino de Deus, além de poder para operar milagres. O contexto nos revela que, no sentido literal, Jesus estava fisicamente na terra, conversando face a face com Nicodemos durante a noite. Lembra do começo da passagem? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Então eles estavam conversando face a face aqui na terra à noite, em Judá, obviamente, mas a passagem diz o Filho do Homem que está no céu, Filho do Homem, fazendo referência à profecia de Daniel, linguagem simbólica, profética. Jesus estava aqui na terra, conversando com Nicodemos aqui na terra durante a noite, o que comprova de forma inequívoca, sem sombra de dúvidas, que a linguagem era de fato figurada, como explicado acima. Então agora a gente não tem nenhuma dúvida de que é impossível que a linguagem seja literal, a não ser que Nicodemos estivesse no terceiro céu, no paraíso, mas claro que não estava. Portanto, meus irmãos, trazendo o versículo 3 de João 13 para a linguagem literal, temos o seguinte. Vamos no original, na linguagem figurada. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E agora vamos trazer para a linguagem literal. O que ele quis dizer para Nicodemos naquele momento? Ele disse o seguinte: ninguém acessou a revelação de Deus e a transmitiu aos homens no patamar e autoridade do Messias, cuja mente e propósito permanecem nas coisas do alto. Vou repetir. Ninguém acessou a revelação de Deus e a transmitiu aos homens no patamar e autoridade do Messias, cuja mente e propósito permanecem nas coisas que são do alto. E a Bíblia diz para nós mantermos também a nossa mente nas coisas do alto. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ficar focado nas coisas, elevar o pensamento. Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora nós também já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Claro que também de forma simbólica, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Deixa eu pegar a passagem. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No sentido de que o nosso pensamento ele deve estar voltado para as coisas que são do alto e não para as coisas terrenas. Também é de forma simbólica que Paulo está falando. Jesus, o Filho unigênito de Deus,
homem perfeito e aprovado, sem pecados, recebeu uma autoridade especial que nenhum profeta antes jamais teve, como vemos em Mateus 28, 18, que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, inclusive a autoridade para o julgamento no dia do juízo final. Durante seu ministério terreno, ele tinha uma conexão única com o céu através de sua íntima relação com o Pai Celestial. Então, eis aqui a explicação deste versículo. Hoje, uma explicação mais breve, meus irmãos. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso amado e bendito Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que em breve retornará com poder e grande glória. Amém.